Parece que melhorou um pouquinho. Tentei baixar um pouquinho, fechar um pouquinho a luz do sol ali, porque senão atrapalha aqui o quadro. Tá? Já copiaram então? Posso continuar? Tá. Então a gente vai ler quando o índice for 2. Um detalhe que a gente pode escrever também. N faz sentido tu extrair a raiz quadrada, a raiz para um índice maior ou igual a 2, certo? Ó, índice tem que ser maior ou igual a 2. Claro, eu não vou perguntar qual número multiplicado por ele mesmo uma vez vai dar ele, né? Daí tu sabe que a potência ele é um fator do número, dá o próprio número. Então não faz sentido raiz de índice 1, que muito menos de índice 0, né? Então aqui, ó, qual número multiplicado por ele mesmo tantas vezes o índice manda, faz sentido eu perguntar a partir de 1, ou seja, 2, 3, 4. Quando o índice é 2, quando o índice é igual a 2, o que nós podemos fazer? Nós podemos omitir o índice. Ó. Raiz de índice n, vamos dar um exemplo. Ó, pegar o exemplo ali, ó, raiz quadrada do número 64 é a mesma coisa se eu não escrever o índice. Então, como é a primeira raiz, assim, a raiz quadrada é a primeira raiz, quando eu omito o índice aqui, eu sei que eu estou falando de índice igual a 2. Tá? Todas as outras raízes eu vou ter que colocar o índice. Isso daqui um pouquinho o livro já vai falar para vocês, tá? Não se preocupem. O importante é saber o nome das coisas. Então, raiz vai fazer, a operação de radiciação vai fazer sentido para a gente quando o n for maior, no mínimo igual a 2. Lá em cima é um n, aqui em cima sim, aqui é um n, tá? É o n do índice, é um n minúsculo, tá? Tá, vamos ver os exemplos então. Tá, ele coloca o nome ali, ó. Ele coloca o nome. Tá? E a gente, faz sentido tu copiar isso aqui na forma que eu coloquei para ti, porque não vai ser só a raiz quadrada, né? Que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar daqui um pouco raízes de qualquer índice. Tá? Então vamos aos exemplos. Posso apagar aqui então? Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Tá? Vou apagar então. Então tá, ó, a raiz quadrada do número 36. O que está perguntando? Qual número? Tá bloqueado, só um pouquinho. Congelado. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 36? Daí tu tem que ir na tabuada e multiplicar números por ele mesmo. 1 vezes 1, 2 vezes 2,
4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, opa, ups, deu uma volta, ó, ficou tontinho. 6 vezes 6, 36, daí tu descobre, ah tá, o número que multiplica, 6 é um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 36, tá aqui. Ó, dois fatores de 6 dá 36, né? Aí tu pode ainda argumentar, sim, 2 fatores de 6 é 36. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 81? Daí tu responde 9, mas é óbvio que é 9. 2 fatores de 9 dá 81. Né? O número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 81,9, então responde a raiz quadrada. Qual o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 225? A resposta aqui, 15. Sim, 2 fatores de 15. Se tu multiplicar 15 por 15, tu vai ver que vai dar 225. Ali, ó, os elementos então ali, tá? Da raiz quadrada. O índice na raiz quadrada sempre vai ser 2. O radical é o símbolo, certo? O radicando, esse Vzinho aqui é o que tu chama de radical. O radicando é o que está dentro do radical. Raiz quadrada de 121, ou seja, o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 121 é o 11. Tá? O 11 é chamada de raiz. Eu não sei porque ele botou potência aqui, eu acho que ele se enganou, não é potência, tá? É raiz. O 11 é chamado de raiz, assim como todo o símbolo aqui, ó, é chamado de raiz, tá? O 11 não é potência, é raiz. Todo símbolo é chamado de raiz e o 11 também é chamado de raiz, tá? Nem todo número natural tem raiz quadrada exata. Claro, ó, quer ver? Ó? Olha só o que ele está falando. Ó. Nem todo número natural tem raiz quadrada exata. Tá? Tu sabe, né? Que existe a reta numérica, a reta dos números, e daí tem o zero, tem os naturais, é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante, até o infinito. Certo? Mas tu sabe que entre 0 e 1 existe número, números antes de 0 também existe, certo? Só um pouquinho que eu vou ler o que vocês escreveram ali. Senhor, meu avô me ajudou em algumas coisas sobre potenciação e ainda me deu umas dicas. Olha, muito legal, hein? Teu avô aí, show de bola. Mas teu avô, eu sou trifã do teu avô, cara. Tá, tudo bem, Marcele, mas faz o seguinte, né, pega depois a aula, tá bem, Marcele? Certo? Tá? Existem números aqui, ó, os naturais é o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e até infinito. Mas na reta numérica tu sabe que entre 0 e 1 existe número, entre 1 e 2 existe número, 2 e 3, existem infinitos números, só entre 0 e 1. E antes do 0 também existe 1. Certo? Tá. Existem números, certo? Mas os naturais é o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Olha só, vamos ver os números que têm raiz quadrada. Então, se eu pegar 1, vamos começar com 0 então. 0 elevado ao quadrado dá 0. Então, se eu tentar extrair a raiz quadrada do 0, eu estou perguntando, existe um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 0? Sim, o próprio 0. Estão entendendo? Ó, se eu pegar o número 1 e elevar ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1. Certo? Existe raiz quadrada de 1, em outras palavras, eu estou perguntando, existe um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 1? Olha, 2 fatores de 1 dá 1? Sim. Está aqui, ó, é um número natural, tá? O próximo, depois do 0, do 1, eu tenho 2 e elevo ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Olha aqui onde é que eu estou agora. Do 1, eu passei para o 4, ó, 0, 1, 4. Existe um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes
dá 4? Sim, ó. O 2, quando eu pego o 2 e multiplico por ele mesmo 2 vezes, dá 4. Então, por exemplo, eu poderia pensar assim, ó. Bom, 0 elevado ao quadrado dá 0, 1 elevado ao quadrado dá 1, 2 elevado ao quadrado dá 4. Será que existe um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 3? Olha só que louco isso, ó. 1 elevado ao quadrado dá o próprio 1. 2 elevado ao quadrado, ó, vamos pensar assim, ó. Pega o 1 eleva ao quadrado, dá o próprio 1, certo? Pega o 2 eleva ao quadrado, dá o número 4. Existe um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 3, ou seja, raiz quadrada de 3. Se existe, ele vai ter que ser maior do que 1, entretanto, menor do que 2. Por quê? Porque 1 ao quadrado dá o próprio 1, 2 ao quadrado passa do 3, dá 4. Então, um número que elevado ao quadrado dá 3 tem que estar entre 1 e 2. De repente eu pego um número aqui, ó, que está entre 1 e 2, e quando eu elevo ao quadrado, dá um número 3. Tá entendendo isso que eu estou falando? Bem importante isso. Tá? Significa que existe um número que está entre 1 e 2, porque 2 ao quadrado aqui, ó, dá 4. Existe um número que elevado ao quadrado vai dar 3. Só que 1 elevado ao quadrado dá o próprio 1. O 2 elevado ao quadrado dá 4. Então existe um número que está entre 1 e 2, que quando eu elevo ao quadrado dá 3. Só que depois do número natural 1, qual é o número natural que vem? O número natural que vem depois é o 2. Existe um número que não é natural. Ó, existe um número entre 1 e 2, e um número entre 1 e 2, a gente sabe que não é natural, que quando eu elevo ao quadrado vai dar exatamente o 3. Mas daí o que eu falo? Ele não é natural. É aí que a gente entra em raízes quadradas não exatas. Porque para responder qual número que eu elevo ao quadrado dá 0, é raiz quadrada de 0. Para eu responder qual é o número que elevado ao quadrado dá 1, é raiz quadrada de 1. Para responder qual é o número que elevado ao quadrado dá 3, raiz quadrada de 3. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 4, raiz quadrada de 4, aqui tu já vê que é o número 2. E eu caí do Team Link e estou voltando novamente. Eu caí. Não, e eu fiquei falando. Eu caí, não percebi e fiquei falando. Ó, e a minha imagem nem tá ainda ali, para um pouquinho. Continuei falando, né? E a gravação continuou, né? A gravação não cai, né? Eu acredito que não. A tela tá preta, né? Pois é, tô vendo que a tela tá preta mesmo, não dá pra te ver. Bah, que coisa! Tá esquisito isso hoje. Caiu a conexão, caiu o link. Eu tô me enxergando, ó, tô enxergando o Rafa agora. Ó, vamos botar na tela do Rafa, vamos ver. Eu vou dar uma parada aqui enquanto não volta. Retornando então, agora que voltou a tela. Ó, o Gabriel tá dizendo ali, sum. Não, beleza. Tá? Mas o Guilherme tá com a câmera, tá conectado ali, mas não me deu o oi ainda, né, Guilherme? Eu quero que tu me dê no mínimo um oi aí. Certo? Entenderam então? Existe um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes resulta em 3, só que não é um número natural, porque depois do natural 1 vem o natural 2. 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado passa do 3, dá 4. Quer dizer que existe um número entre esses dois aqui. Certo? Todos os números têm raiz quadrada. Todos.
Todos os números têm raiz quadrada, tá? A questão toda, Alex, é que a gente tem que ver o conjunto que a gente está trabalhando, tá? Por exemplo, alguns não são naturais, outros não são nem reais. Só para tu ter uma ideia, tá? Algumas raízes quadradas não são naturais, outras, depois tu vai ver, outros conjuntos numéricos não são racionais, não são nem reais os números. O que a gente vê aqui, ó, o importante agora é saber qual é o conjunto que a gente está trabalhando, tá? Nós estamos trabalhando no conjunto dos números naturais. Então, o número 3, ele não tem raiz quadrada natural. É o que a gente está falando aqui, ó. Um número elevado ao quadrado, 1 elevado ao quadrado dá 1, depois do 1 vem o 2, que quando eu elevo ao quadrado dá 4. Então, existe um número que não é natural, que quando eu elevo ao quadrado dá 3. Isso significa que a raiz quadrada de 3 não é um número natural. Tá? Não dá um número natural. E essa história vai longe, quando a gente chegar lá no 9º ano ali, a gente vai ver várias coisas sobre raiz quadrada e raiz de qualquer índice, na verdade. Várias propriedades ali, que vai sair, que esse número vai sair dessa nossa reta numérica aqui e vai extrapolar, tá bem? Mas vamos com calma ali, vamos aprendendo bem o que a restrição do nosso conjunto numérico. Não existe número natural que elevado ao quadrado dá 3, certo? Então não existe raiz quadrada de 3 que dá um número natural, ok? Mas existe raiz quadrada de 3, tá? E é isso que a gente chama de raiz quadrada exata. Quando a gente aplica a propriedade quando a gente aplica a operação de raiz quadrada de um número, o resultado dá um número do mesmo conjunto que a gente está trabalhando, tá? Então é isso que a gente diz raiz quadrada exata no conjunto dos números naturais. Por isso que ele fala ali, ó, no próximo assunto, quadrados perfeitos, que é justamente isso aqui que eu estou falando, ó, um número que pode ser representado como o quadrado de outro. Ó. 0 pode ser representado como o quadrado dele mesmo, o 1 também pode ser representado como o quadrado dele mesmo, o 4 pode ser representado pelo quadrado de 2, o próximo quadrado que pode ser representado, o próximo número que pode ser representado por um quadrado vai ser um 9, né? O 5 tu não consegue representar através de um quadrado de um natural, o 6, o 7 também não, o 8 também não, mas o 9 tu vai conseguir, porque 3 vezes 3 dá 9. Tá? Então, ó, vamos ver o que ele está falando ali, ó, sobre quadrados perfeitos. Isso, quadrado perfeito ali. O que é um quadrado perfeito? Nem todo número natural tem raiz quadrada exata. Veja um exemplo. Suponha que em uma sala de aula há 32 cadeiras. É preciso organizá-las em fileiras que formem um quadrado. O problema é bem parecido com o problema do xadrez, dos 64 quadradinhos. Certo? É preciso organizá-las em fileiras que formem um quadrado. Se tentarmos formar quadrado com 5 cadeiras de cada lado, sobrarão 7 cadeiras. Por quê? Olha só. Tu tem uma sala e tu quer acomodar nessa sala 32 cadeiras. Certo? Eu não vou fazer os desenhinhos aqui, né? Mas vamos dizer que eu faça 5 linhas e 5 colunas de cadeiras, certo? Quantas cadeiras eu consigo colocar dentro da sala? 5 vezes 5, 25. Quantas vão sobrar? De 32 para 25 sobram 7 cadeiras. E o meu
meu corta-sol ali caiu ali na janela de trás. Tá, mas vamos continuar então. Certo? E olha só que louco, ó. Então quer dizer que tu quer 5 ao quadrado dá 25. Tá, então se não dá 5, vamos tentar colocar 6 por 6, ó. Será que eu consigo colocar 6 por 6? Vamos ver, ó. 6 ao quadrado, ou seja, 6 vezes 6, 36 cadeiras. Eu não tenho 36 cadeiras. Então, é impossível um número de cadeiras. Aqui, ó. 6 ao quadrado é igual a 36. Existe um número que elevado ao quadrado vai dar 32. Esse número não é natural. Certo? E para resolver o nosso problema eu preciso de um número natural, porque ou eu tenho lados 5 por 5 ou lados 6 por 6. Eu não tenho como ter um lado com 5, alguma coisa número de cadeiras, que é um número entre 5 e 6, é um número 5, alguma coisa. Certo? Pede cadeira para outra turma. A questão, Alex, a questão é que ele chegou e disse assim, ó, tu tem 32 cadeiras à tua disposição e o problema é esse, certo? Se eu pedir cadeira para outra turma, o que vai acontecer? Eu não vou ter 32 cadeiras à minha disposição. E o meu problema é colocar 32 cadeiras enfileiradas, mesmo número aqui e mesmo número aqui. Se eu pedir as cadeiras, daí tu não está resolvendo. Pensa só na situação. Olha, eu quero que tu coloque 32 cadeiras numa sala de forma que o número de linhas de cadeiras seja a mesma de colunas. Tu tem 32 cadeiras. Daí tu chega e diz assim, ah tá, eu vou pedir cadeira lá para outra turma. Daí, tá, mas eu quero que tu faça isso com 32 cadeiras. Eu quero que tu faça isso com 32. Daí tu... eu vou fazer com 32, só que eu vou pegar 4 a mais. Daí eu vou te dizer, tu vai fazer com 36, então tu não vai fazer com 32. Tu concorda comigo? Sim ou não? Tu consegue resolver com 32? Não. Se tu colocar 4 cadeiras, tu vai resolver com 36. De repente a pessoa que te comissionou para fazer com 32 cadeiras, ele pode até concordar contigo. Ah, boa ideia que tu teve, vai lá na outra turma e pega mais 4 cadeiras e forma lá. Mas tu vai resolver com 32? Não, né? Entendeu? Essa é a grande questão, então. Sempre vai faltar ou sobrar, sei lá. Né? Tu não consegue, essa é a nossa questão. Nós não conseguimos de forma natural resolver para 32 cadeiras. Né? Ou eu vou ter que pedir emprestado para formar a sala, ou eu vou retirar algumas cadeiras, fazer sobrar 7. Como não há nenhum número natural que elevado ao quadrado resulte em 32, dizemos que 32 não tem raiz quadrada exata. Sim, a gente já viu ali que 5 elevado ao quadrado dá 25, 6 elevado ao quadrado dá 36. Existe um número entre 5 e 6 que elevado ao quadrado vai dar 32, mas não é um número natural. E para o problema de cadeiras, é um número natural. Os números naturais que têm raízes quadradas exatas são quadrados de outros números naturais e por isso chamam-se quadrados perfeitos. Veja alguns deles no quadro a seguir. Quadrado perfeito, 1. Existe um número multiplicado por ele mesmo 2 vezes que o resultado dá 1. 1 é um quadrado perfeito. Existe um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 1. É 1. O 4 também é um quadrado perfeito. Existe um número natural que multiplicado por ele 2 vezes resulta no radicando 4. É o número 2. Certo? O 5 não é um quadrado perfeito, o 6 não é um quadrado perfeito, o 7 não é um quadrado perfeito, o 8 não é um quadrado perfeito. Entretanto, o 9 é um quadrado perfeito.
Existe um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes, aqui o livro não abordou, ó, tá vendo aqui a raiz quadrada aqui, ele está omitindo o índice 2 aqui, ó, e eu falei para vocês, né, que a gente pode omitir ali, ó, a raiz quadrada é a única que eu posso esquecer o índice 2, certo? Só deixa eu ver se ele não falou mesmo aqui. Eu acho que ele não falou mesmo. Ó, aqui ele mostra bem o índice 2, ó, certo? Mas aqui não. Aqui nas raízes aqui não. Mas daí tu já sabe, né? Quando não aparece, tu sabe que o índice é 2. Existe um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes resulta no número 9. Que número é esse? O 3. Sim, 2 fatores de 3 dá 9. Ok? Existe um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 16. O próximo quadrado perfeito depois do 9 é o 16. Por quê? Existe o 4, 2 fatores de 4 que vai dar um número 16. Próximo, 25 é o próximo quadrado perfeito, porque 5 ao quadrado dá 25. O próximo, então, depois do 25, 36. Depois do 36, 49. Depois do 49, 64. Depois do 64, 81. Depois do 81, 100. Depois do 100, 121. Depois do 121, 144, 169, depois 196, 225, 256, 289. Onde é que eu tô? 289, 324, 361, 400, 441, depois eu não me lembro mais, 484 se não me engano. Ó, eu fui em 441, se não me engano, depois 484, se eu não me engano. Cheguei até 484, tá? Mas, e assim, é bem fácil. Tu acha que eu sei de cabeça esses números? Com certeza não. O que eu fui fazendo? Eu fui pegando os números e elevando ao quadrado. 1 elevado ao quadrado, 1. 2 elevado ao quadrado, 4. 3 elevado ao quadrado, 9. 4 elevado ao quadrado, 16. 5 elevado ao quadrado, 25. 6 elevado ao quadrado, 36. Próximo, 49, que é 7 vezes 7. 8 vezes 8 a gente já tinha visto, 64. 9 vezes 9, 81. Né? 10 vezes 10, 100. 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144 e assim por diante. Eu fui falando. Tá aqui na observação. Tá, agora eu vi. A raiz quadrada de um número natural, A, que é o radicando, tá? É o número natural B se B ao quadrado, se dois fatores de B for igual ao número A. A gente colocou isso naquela notação lá, lembra? Representamos por a raiz quadrada desse radicando A igual a B, ou simplesmente a raiz quadrada omitindo o índice aqui, ó. Aqui ele está falando, que vai dar igual ao B. Quando isso acontece, existe um número que dois fatores desse número dá o A. Olha o que está escrevendo aqui, ó. Raiz quadrada de A igual a B, ele está dizendo assim, ó, existe um número B que multiplicado por ele mesmo duas vezes resulta o radicando A. Olha o que ele escreveu aqui, ó. Essas duas coisas aqui que ele escreveu, que estão escritas na observação. Foi o que eu salientei para vocês na radiciação lá para vocês. Só que eu usei índice N, né? Eu usei o índice N. Muito bem. Olha aqui, ó, é a operação inversa da potenciação de expoente 2, tá? É a operação inversa da potenciação ao quadrado, ok? A raiz quadrada é a operação inversa da potência ao quadrado. Muito bem. E só um pouquinho. A gente já está terminando a nossa aula.
E daí a gente tem atividades. Ó. No item A, vou resolver algumas para vocês aqui. Ó. Qual é a página? Página 15. Calcule a raiz quadrada e escreva como se lê. Olha, raiz quadrada de 100. Eu tenho que interpretar isso aqui. Ó. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá igual a 100. É o número 10. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Tá? Vamos ver aqui. Ó. Eu vou ver essa letra C e essa letra D aqui. Tá? Olha só a letra D. Aqui está perguntando, interpretando isso aqui, ó. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 225? Tá? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 225? Bom, eu vou começar a procurar números multiplicados por ele mesmo duas vezes. Como é que eu procuro? Na potência, ó. Olha, eu já sei que eu quero 225, eu sei que 10 multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 100, certo? Daí tu pode fazer 10 vezes 10, 100, é fácil, né? E tu pode fazer também, bom, eu quero que dê 225, vamos pegar o 11 então. 11 multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 121, tá? Se tu calcular, monta a conta ali, ó. Eu vou montar um assim só para tu entender, tá? Se tu não sabe, 1 vezes 11, 11. 1 vezes 11, 11. Dá 1 aqui, 1 mais 1, 2. E 1 aqui, 121. Tá bem? Calculado ali, ó. Tá? Os próximos eu não vou calcular, mas se tu não sabe, daí tu faz esse cálculo aqui. Tá bem? Olha, 12 ao quadrado, tu encontra 144, se tu multiplica 12 por 12. E lembra, tu quer saber o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 225. 13 ao quadrado, 169. 14 ao quadrado, 196. 15 ao quadrado.